É isso daqui? O que é isso? Eu não sei. Bom, vamos lá. Pessoal, nessa primeira parte a gente falou bastante desse elemento da ruptura e da continuidade, do esporte contemporâneo, né, do esporte moderno. A ruptura, então, seria de que o que era feito antes não pode ser chamado de esporte, porque não tem muitos elementos, né, que esse esporte inglês passa a ter, né? Vai falar sobre esse processo de esportivização dessas práticas, né? Um exemplo foi aqui o calcio fiorentino, né? O calcio italiano. Tem outros exemplos. Aqui na segunda parte a gente vai falar sobre o que seria então a homogeneização, né, ou homogeneidade versus a diversidade cultural no âmbito do esporte, tá? Eu vou transmitir de novo aqui o slide. Se alguém tiver dúvida, me chama. Se alguém... a gente já está gravando. Se alguém precisar sair, né, compreensivo. Dessa primeira visão, pessoal, sobre a homogeneidade, né, eles vão dizer que uma vez que o esporte está ligado ao capitalismo, está ligado ao rendimento, à comparação, né, que o esporte se tornou uma instituição, né, por quê uma instituição? Porque ele tem uma coerência interna, porque ele segue uma mesma lógica, né, porque ele tem uma lei intrínseca, que é a da performance, que é do esforço sistemático. Então, a globalização desses princípios, né, faz com que pessoas ao redor do mundo todo, de diversos países, de diversas culturas, comecem a jogar, né, o esporte da mesma forma. Logo, ele vai homogeneizando. Logo, o esporte, ele homogeneiza, né, a cultura, esses países, essas pessoas. Tudo bem? É uma tese praticamente dominante na área, quando a gente vai falar sobre esporte. Tudo bem? Seja ela na educação física escolar, seja ela fora, tudo bem? É muito comum que uma prática, por exemplo, para que ela entre para que ela entre no programa olímpico, para que ela tenha que ela tenha federações ao redor do mundo, né? Ou seja, ela tenha federações em vários países do mundo, para que os campeonatos nesses países sejam regidos pela mesma regra, né? Que ela tenha, por exemplo, os mesmos sistemas de graduação, que ela tenha os mesmos sistemas de pontuação, né? Eu não sei se vocês sabem, mas para os próximos jogos, não de Tóquio, mas o de Paris, se eu não me engano, foi o Karatê ou o Taekwondo que saiu. Entrou e saiu. Eu acho que é o Karatê, né? Eu posso até confirmar com vocês. É ruim dar o exemplo e a gente esquecer no meio do exemplo. Mas, se eu não me engano, o Karatê, ele entrou como um programa olímpico, né, para as Olimpíadas de Tóquio, que a gente vai ter no ano que vem por conta da pandemia, só que em Paris ele saiu. E um grande problema que as práticas corporais têm de luta, né, as lutas têm, é porque elas têm muitas federações, porque elas têm muitos sistemas de pontuação, ela tem muitos estilos, né, o karatê, o taekwondo, enfim, tem muitos estilos. E desses motivos de ter saído para os Jogos de Paris é por conta disso, né? Então a gente tem que homogeneizar.
esse é um fenômeno que acontece, né? De uma forma ou de outra, ele é muito forte. Tudo bem? Pedro, dei uma pesquisadinha que parece que é o karatê mesmo que sai das Olimpíadas de 2024. Obrigado, viu, Bia? Você, vou te falar, é uma excepcional ajudante aí do professor aí. Obrigado, viu? Tô te devendo umas cervejas. Nossa, então eu vou continuar ajudando, então, porque até o fim vou ganhar um. Combinado, valeu, brigadão. Então, é, e aí agora a toada do livro até o final vai ser ele dizendo que alguns pensadores, né, alguns sociólogos, algumas pessoas que estudam esporte, e ele vai citar alguns autores brasileiros, vão dizer que o grande problema do esporte moderno é porque ele homogeneiza as pessoas. A tese desse autor é que não, é que apesar de sim existir um processo de homogeneização, quando a gente vai estudar esse esporte em vários lugares, para além do contexto de esporte de rendimento, há um espaço muito grande para a diversidade, há um espaço muito grande para as pessoas jogarem de outras formas. Né? Essa é a tese do livro. Mas vamos continuar lá. Se parecer muito difícil, vocês me avisam, porque não é muito difícil, né? Não é muito complicado. Vamos lá. Contrariando a ideia da pluralidade, por ele mesmo referida, enfatiza a ideia de homogeneidade, uma vez que relaciona fortemente o significado do esporte ao que considera ser uma conjuntura hipercompetitiva, olha lá, homogeneidade, conjuntura hipercompetitiva, a burocrática da sociedade moderna, vinculada especialmente à ideia de produtividade, concorrência e técnica. Tudo bem? Então, isso seria a forma com que o esporte homogeneiza, né, esses espaços. Tudo bem? É a mesma lógica, ele vai impondo a mesma lógica, hipercompetitiva, burocrática, né, e técnica, e produtiva. E aí ele vai trazendo outros autores. Esse autor a gente não tinha visto até agora, né, que é o Boué. O Boué, ele vai falar, Michel Boué, ele vai falar sobre o esporte, né, sociologia do esporte, vai dizer que tem algumas instituições, alguns produtos culturais, alguns símbolos, algumas representações, e ele é uma das pessoas que vai dizer que há aí uma homogeneização no que tange sistemas de normas e valores e representações, né, desse esporte. Então, olha lá, uma instituição, de novo, lembrando, né, o esporte como um fato social ou um fato sociocultural, né? Outro autor que ele traz é. Deixa eu adicionar aqui alguém. Ah, não, deixa eu. Aqui. Vamos lá. Outro autor que o Stiger cita é o Jean-Marie Bron, né? É um sociólogo, um antropólogo, um filósofo, né? Traz o Freud para a discussão, né? Mas também o Karl Marx, né? E ele considera um fenômeno social cada vez mais avassalante, né? Então, o esporte como um fenômeno social cada vez mais avassalante, que condensa características típicas das categorias e estruturas da sociedade capitalista industrial. O princípio do rendimento, a competição, a alienação, a ideologia política, né, e essa objetivação tem a ver com um caráter objetivo né, do esporte. Tudo bem? Então, vamos se atentar bastante para essas características do esporte moderno, né? Diretamente relacionado com a sociedade capitalista,
diretamente relacionado com a ideia de rendimento, de racionalizar o processo, da hipercompetição ou da competição. No caso aqui, os marxistas, né, os sociólogos e filósofos marxistas vão entender o esporte, num primeiro momento, pessoal, como alienação, como algo que, um subterfúgio, ou seja, um lugar em que eles vão e se ocupam de algo que talvez não seria tão necessário quanto fazer a revolução, tudo bem? Algo que afasta eles é, é, de uma análise crítica, tudo bem? Isso fica bastante claro em vários filósofos, em vários sociólogos marxistas, de que uma vez que o esporte ele desenvolve, ele tem um termo melhor, né? Ele promulga a ideologia capitalista, poxa, então ele não é algo legal, não é algo do bem. Tem algo fazendo barulho aqui, eu não sei se é aqui ou se é essa. Só um minuto. Tudo bem, pessoal? Bom, é facinho falar sobre esses princípios aí, né, do esporte moderno. Isso é algo bastante relevante, algo que pode cair em prova, inclusive. Olha lá, de novo, esse é o Gutmann que eu tinha citado lá naquele quadrinho que estava todo borrado lá no começo, e ele vai falando características sobre o esporte moderno. O secularismo, ou seja, ele é desvinculado de outras atividades, os princípios de igualdade, de especialização, de racionalização, uma organização burocrática, a quantificação dos resultados e a valorização do recorde, né? Acho que desses aí o único que a gente não falou foi da especialização, que é no sentido de pode ter vários sentidos, né? Mas no sentido de que antes o atleta, né? A gente via o atleta fazendo pentathlon, a gente via o atleta fazendo heptathlon, então ele fazia várias provas, ele era muito bom, ele era um atleta de uma maneira mais geral, né? Com o rendimento, fazer outras práticas te tira tempo, né? Faz com que você perca tempo de treinar uma só. Então é melhor que você seja bom em uma coisa só do que em várias provas, né? Então o esporte moderno também valoriza isso, a ponto da gente começar a ter dentro do mesmo time diferentes especialidades, né? Como o goleiro, né? Percebam lá no Calcio Fiorentino, não tinha goleiro, né? Tinha ali já mostrava um grupo que ficava atrás tocando a bola, acho que vocês perceberam, e um grupo na frente para porrada, né? Que é o time da porrada lá. E no futebol americano e no rugby a gente tem também diferentes posições, inclusive no futebol americano você muda o time inteiro, praticamente. Você muda, né, o time inteiro da defesa, quando você está defendendo, vai um time, quando você está atacando, vai outro time, tudo bem? Essa é a lógica da especialização. E se vocês lembrarem, lá naquele quadrinho do Gutmann, todos esses itens no esporte moderno estava com a palavra sim, né? Então estava secularismo sim, igualdade sim, especialização sim. Tudo bem? Eu estou recuperando aquele quadrinho lá. Outro autor que ele vai chamar aqui é o Mandel. Não, a gente já falou do Mandel, inclusive. Ele vai falar que tem relação com a meritocracia, né? Que é você se esforça, se esforça, se esforça, treina bastante que você vai ser bom nisso. Né, a relação com isso na sociedade, uma ideia de homogeneização da vida social, né? Então aqui, ó, homogeneização. Para Mandel, o esporte é um sistema ritual e retórico de símbolos públicos
que supõem um apoio positivo para as forças que fazem possível a vida moderna. Mandel afirma que o esporte contém mensagens intrínsecas a favor do mérito, da democracia, do êxito, né, que aparece na perspectiva de valores. Segundo ele, não tem funcionado nem no esporte nem na sociedade moderna. Legal, né? Uma boa crítica. Tudo bem, pessoal? Então, ó, de novo, eles têm em comum isso. Todos falam, né, que esse esporte moderno contém aí mensagens intrínsecas que se relacionam tanto com a sociedade quanto o que acontece lá no jogo, né? Então, se você aprende no jogo que se você se dedicar, você vai ganhar, quer dizer que na sociedade, se você acordar cedo, trabalhar, fizer tudo certinho, você também vai ser, né, vai ter aí bons rendimentos, vai se dar bem. Sintetizando o que é apresentado até aqui, inicialmente se pode depreender que nesses estudos são desenvolvidas análises acerca do esporte, numa tradição que tende a abordá-lo, dando especial atenção à estrutura social, política, ó, eu falei disso, lembra? Estrutura social, política e econômica, na qual está inserido. Assim visualizado, o esporte é identificado com o elemento da cultura que encontra orientação numa dimensão mais ampla da sociedade, a qual é um fator determinante de suas características. Dessa maneira, o esporte desempenharia uma ou várias funções na sociedade, seria um elemento de reprodução da realidade. Tudo bem? Reprodução da realidade. Dentre os autores apresentados, Buey e Brown são os mais enfáticos em relação a essas considerações, sendo também os mais contundentes nas críticas ao esporte moderno. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma crítica a esse esporte moderno que homogeneiza e transmite os valores da sociedade capitalística, né, capitalista, nessa vida social, né, que ele vai chamar aí de uma vida social. Tudo bem, pessoal? Alguma dificuldade? Abre o microfone, alguém fala alguma coisa, me ajuda. Até agora tá de boa, professor, tá bem suave. É tranquilo, né? É facinho, né? Sim, sim, não tem problema. Ixi, alguém caiu aí? Não, caiu um negócio na minha mesa aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos avançar. Esporte num processo histórico de longa duração. Aí a gente volta de novo, Norbert Elias e o Dunning, o esporte como uma liberação de tensões. Esses caras aqui vão dizer que sim, o esporte tem uma relação direta com a sociedade, com os valores da sociedade capitalista, que o fenômeno esportivo, né, o esporte moderno, ele transmite alguns conhecimentos, alguns valores que se coadunam, né, com a sociedade, mas que, de uma certa forma, ele também pode ser um espaço de libertação de tensões, né? Ele pode ser agradável, né? Então, aquela análise... Oi. Desculpa, bem sistemática. Estaria entrando para a diversidade já, em contraponto à homogeneidade, ou não? É só um outro tópico aí entre as coisas? É isso mesmo. Até agora, como os outros autores, né, eles, por serem muito marxistas, né, eles faziam uma crítica muito grande ao esporte moderno, por conta dessa homogeneização e dessa relação com a sociedade capitalista. Aqui, o Norbert Elias e o Dunning, eles também fazem uma análise crítica, eles também eu não sei muito bem, mas eles também se relacionam aí com um materialismo histórico dialético. Esses sociólogos, de uma certa maneira, todos eles, né, os que estão aqui no livro, mas eles vão dizer que, opa, peraí, calma, não é só desgraça, não é só coisa ruim, né, o esporte moderno não é assim tão ruim, ele também, em algum momento, ele
ele pode ser agradável, né? Ele tem uma função social positiva. Por enquanto é mudar um pouco a chavinha para para pensar o esporte nessa função social um pouco mais positiva. Mas eles vão chegar lá no que você está falando. Eu acho que foi a Bia que falou, né? Dessa abertura para Oi. Tá. diversidade. Tudo bem? Tá, obrigada. Eu gosto de colocar essas citaçõezinhas aqui que eu vou pegando, porque o autor escreve muito melhor do que eu, né? Do que eu falo, inclusive. Então acho que fica mais claro. Olha lá. Essa afirmação contraria muitas outras interpretações que identificam o esporte como uma prática que tem o objetivo da libertação das tensões. Olha lá, o do Norbert Elias e do Duni, ele contraria, vai contra com o que estava sendo escrito antes, para pensá-lo como um produtor de tensões de um tipo particular. Não é só libertação de uma tensão qualquer, é uma tensão particular. É algo agradável, né? Ele vai falar assim, uma agradável tensão, excitação, que é uma peça fundamental de satisfação no lazer. Sua função não é simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma libertação das tensões, mas a renovação dessa medida de tensão, que é um ingrediente essencial para a saúde mental. Tudo bem? Vamos lá? Apesar de, na obra de Elias e Duni, o esporte ser analisado numa perspectiva institucional, as suas posições deixam espaço para olhar em direção à heterogeneidade. Olha lá o que você falou, Bia. Né? Apesar de, já dá para começar a ver um horizonte aí de heterogeneidade dos sentidos atribuídos às práticas esportivas. Então, ó, homogeneidade e heterogeneidade. Mas heterogeneidade no quê? Nos sentidos atribuídos às práticas esportivas. Mesmo não sendo a preocupação dos autores, está passando uma ambulância que parece que está aqui do meu lado. Só um minuto, pessoal. Bora. Então, lá. Mesmo não sendo a preocupação dos autores, demonstrar as diversidades com a ajuda dos conceitos de configuração e de democratização funcional deixam em aberto a possibilidade de convivência de mais do que uma significação social, vinculada às escolhas dos praticantes. Se concretizaria para os esportes em geral, assim como para um esporte específico. Beleza? Em busca da heterogeneidade no esporte. Diferenciando-se dos trabalhos que foram apresentados, a análise desenvolvida por Elias e Duni aponta para um outro olhar, por meio do qual o esporte pode ser visto como sua heterogeneidade. Em vez de considerar a realidade esportiva como consensual e constituída por um padrão único, essa perspectiva encaminha-se para a possibilidade de identificar as diferentes expressões relacionadas com as diversas formas de apropriação por parte dos praticantes. Galera, não pode ir embora hoje sem saber continuidade e ruptura, o esporte como um fato social ou sociocultural, e não pode ir embora sem saber o efeito homogeneizante, né? E da diversidade, da heterogeneidade no esporte. Tudo bem? Então, quem defende a ideia de que pode ser heterogêneo, não nega que, de certa forma, ele também homogeneiza. Certo? Eles não negam. Existe um tipo de praticar esporte, uma forma de praticar esporte que é única, que é rígida, que é padronizada, que é caracterizada pela quantificação, pelos recordes, pelo patrocínio, pela relação com a sociedade capitalista? Sim.
A questão é, alguns, né, começando com o Elias e o Dunning, né, o Norbert Elias, vão dizer que há uma abertura para se pensar o esporte, para se praticar o esporte e para atribuir sentidos para o esporte diferentes desse único que é hegemônico. Tudo bem? Voltamos agora com Bourdieu, que vai ajudar também o Norbert Elias a mostrar que essa possibilidade do esporte aí ser produzido de outras formas, né? Que a gente possa atribuir diferentes sentidos a esse esporte. Então, ó, para Bourdieu, quando socialmente realizado e encarnado nos atores sociais, um esporte conhecido por um determinado nome pode receber diversos sentidos. Olha lá, Bourdieu, até mesmo opostos, determinados pelo que ele denomina efeito de apropriação. Esse efeito de apropriação é muito legal, que é quando a gente se apropria de alguma coisa, né, a gente se apropria do nosso jeito, tudo bem? Então a gente não é tão rígido as coisas. Nesse sentido, no uso que cada grupo atribui ao esporte, propõe objetivamente a sua interpretação desse esporte, que pode ser diferente do sentido dominante. Olha lá, ninguém nega que tem um sentido dominante no esporte, né? Que é aquele que a gente já falou aqui várias vezes. Ninguém nega. A questão é, não existe só essa prática dominante, ou é possível resistir a ela, é possível, né, vivenciar o esporte atribuindo outros sentidos, outros significados. Significa dizer que uma pelada de futebol não deixa de ser futebol, pois mesmo sendo marcada pelo uso dominante, a elasticidade que a definição técnica dessa prática esportiva apresenta permite mudar o seu sentido numa possibilidade de usos diversos. Aqui a gente está citando, né, o autor está citando o Pierre Bourdieu. Tudo bem, pessoal? Outro autor, junto com, ó, a gente já falou Norbert Elias, Dunning, Pierre Bourdieu, agora Bento, ó, outro autor. O esporte perdeu seu sentido, né, inequívoco. O sentido do esporte é variado, é multidimensional. Nele podemos encontrar os valores da corporeidade, da condição física, da saúde, do ter e do ser, do rendimento, do esforço de procura, do empenhamento, da persistência, da ação, da realização, do enfrentamento de dificuldades, barreiras e resistências, da tensão, do dramatismo e da aventura. É um espaço de expressão, de estética, de relaxação e entretenimento, de configuração e de criação de vivências, de sensações. Tudo bem? Aqui o esporte, então, nesse sentido mais amplo, né? Mais heterogêneo. Por exemplo, não é muito comum a gente entender o esporte como, né, pelo menos o esporte numa concepção dominante, como numa perspectiva estética, né? Eu lembro muito de um amigo meu da faculdade que ele se formou dizendo que ginástica artística não era esporte, que aquilo lá era outra coisa, era show, era beleza, né? Tudo bem? Então é difícil a gente pensar o esporte a partir dessas coisas de expressão, de estética, de relaxação, entretenimento, de criação de vivências, de sensações. Aqui outro autor, né? Ele vai citar Padiglione, criticando os discursos que unificam e chamando a atenção para as variações internas. O autor advoga que os esportes têm características cada vez mais heterogêneas, o que dificulta as tentativas de compreendê-lo com base em critérios rígidos. Numa abordagem antropológica, desafia aqueles que propõem uma imagem homogênea do esporte.
que o apresentam como um fenômeno previsível com princípios já identificados. Tudo bem? Então aqui a gente tem outro autor aí corroborando com a tese da heterogeneidade. Vistas dessa maneira, as práticas esportivas deixam de ser analisadas de uma forma homogênea e passam a ser consideradas valores presentes no sistema, sendo praticadas e veiculadas por diferentes grupos de um mesmo contexto social, convivendo não numa relação consensual de dominação, mas de interação e de conflito. Esses autores, ao questionarem a homogeneidade das práticas esportivas, e mesmo não identificando empiricamente as heterogeneidades, chamam a atenção para as possibilidades de diferentes significados que lhes podem ser atribuídos. Aqui é uma citação do autor, falando, né, desses autores, esses últimos que criticaram a tese que questionaram a homogeneidade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu tinha falado para vocês que se a gente pensar em 2 grupinhos, né, as coisas ficam mais tranquilas. Aí aqui eu montei os grupinhos para a gente, né, recortando uns pedaços do livro para a gente entender. Então, num primeiro momento, Boué, Brown, Gutmann e Mandel e Guay, ao privilegiar aspectos estruturais da sociedade e tendo como opção metodológica a busca de aspectos que caracterizem o esporte como uma realidade cultural específica, encaminham para a compreensão de uma visão homogeneizada dessa prática. Então, ó, esses autores aqui, ó, né, fazem parte do grupo daqueles que entendem que o esporte homogeneiza, né, os lugares em que ele alcança. Segundo grupo, aí Elias e Dunin, Pociello, que eu quase não vi nenhuma citação, ou bem pouquinho, por isso que eu não coloquei. Bourdieu eu coloquei, Bento eu coloquei, e o Padiglione eu coloquei. Mesmo reconhecendo elementos estruturais da sociedade, voltou-se também para aspectos distintivos de atores e de grupos sociais. Apesar de não apresentarem dados empíricos, esses autores demonstram insatisfação em relação à pretendida posição passiva dos protagonistas do esporte e conduzem a reflexão para a aceitação da heterogeneidade, tá? Então, esses autores aqui reconhecem a heterogeneidade. O grande lance do nosso autor, né, é aproximar essa heterogeneidade com a abertura para a diversidade cultural. Esse é o grande lance desse autor. Tudo bem? Professor, Oi. na questão, eu tenho a visão que o esporte ele consegue ser mais heterogêneo também, mas ele, no quesito profissional, eu vou usar o futebol como exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo que eu tenho, mas hoje com essa globalização, essa questão, por exemplo, o Brasil antes ele era muito forte, tanto que ele é o único país com 5 Copas do Mundo. Mas hoje você vê que a competitividade do futebol aumentou porque o esporte, porque a prática parece mais parecida. Não sei se estou enganado, mas por exemplo, a gente teve a Espanha que ganhou, a França, e países que a gente nunca viu subirem na tabela da Copa subirem. Não é um fator homogêneo que causa esse esporte um pouco mais parecido e assim aumenta a competitividade dele, ganhando nos detalhes, essas coisas. Então, sem dúvida, né? Todos os autores que falam que existe uma abertura para a heterogeneidade, eles reconhecem que os aspectos dominantes eles vão ser seguidos, né? Eles vão ser reproduzidos. Então, como eu falei, eles não negam, né, esse caráter homogeneizante do esporte. O autor também não fala qual desses pensadores, e mesmo ele, qual pensa o esporte de uma maneira mais aberta possível. Não, ele não fala isso. Ele separa em 2 grupos. Né, o exemplo da pesquisa dele, que é o que vem depois, é o Rafael que falou, né? Isso.
O exemplo da pesquisa dele, que vem depois, eu vou contar para vocês, a pesquisa de doutorado, né? É, é dá bastante. É um bom exemplo assim, para a gente entender como esse esporte pode ser mais aberto à diversidade. Tudo bem? Certo. Mas isso que você falou é exatamente isso, né? De uma maneira geral, ele homogeneiza pra caramba, né? Então vamos lá. Aqui ele começa a citar as dimensões do esporte. E as dimensões, Rafael, tem a ver com o que você falou. Então, quando a gente vai falar desse esporte rendimento, quando a gente vai falar desse esporte espetáculo, tem pouquíssimo espaço para diversidade e para heterogeneidade. Pouquíssimo. Por quê? Ele precisa ser racionalizado, ele precisa ser quantificado, ele precisa seguir a mesma lógica, né? A questão é, por exemplo, Tubino, né, numa obra de 1992, vai dizer que o esporte rendimento é uma coisa. Existe o esporte educação e o esporte participação, que são diferentes sentidos atribuídos para o esporte, né, que essas pessoas que praticam, elas dão, né, para esse fenômeno. Então, por exemplo, o esporte participação seria aquele jogo que as pessoas têm no condomínio com os amigos para, né, ou na rua ou num clube amador, né? O esporte educação pode ser numa ONG, pode ser numa escolinha, pode ser dentro de uma escola. Então são diferentes sentidos atribuídos. Sem dúvida nenhuma, todos os autores, quando vão falar do esporte rendimento, e aqui no caso do Damon, que ele vai falar do futebol, né? Ele vai falar do futebol espetáculo, há uma restrição muito maior, né? Em relação à diversidade, né? O Damo vai falar do futebol, então vai falar aqui do futebol espetáculo, do escolar, do bricolagem, que tem a ver com os diferentes sentidos que as pessoas atribuem àquela prática corporal, né? Bricolagem é você fazer um artesanato com vários materiais, né? Esse é o bricolé, né? Então, esse futebol bricolagem é esse futebol híbrido, que diferentes pessoas atribuem sentidos diferentes, né? Aqui a gente tem pessoas já que são, né, mais conhecidas, então, o esporte educacional, o esporte de lazer, o esporte escolar, o esporte de rendimento, o esporte de competição, o esporte de final de semana, o esporte de espetáculo, são algumas, entre outras, formas adjetivadas de expressar a heterogeneidade cultural existente nesse universo. Assim, parece fácil concordar com Brat, quando afirma que o conceito de esporte parece estar precisando dar conta das atividades que, pelo seu grau de diferenciação, estão a exigir, né, diferentes adjetivações. Que acontece? Lá no começo dos anos 90, quando a gente vai pensar numa proposta de educação física escolar crítica, a gente precisa fazer essa relação do esporte com o capitalismo. A gente precisa mostrar que essa lógica do capitalismo, né, da meritocracia, da conformação de papéis, a gente precisa mostrar que essa lógica da competitividade, da individualização, poxa, se ela for transposta para a sociedade, ela não é tão legal, né? Então a gente precisa mostrar que dá para praticar esportes de outras formas. E aí então vários intelectuais da área, né, da educação física, vão começar a destrinchar o esporte, né, o conceito de esporte, de acordo com os sentidos atribuídos, né, pelos seus praticantes. Então a gente não tem mais aquela visão do esporte inglês moderno, né, único, né? Ele estaria mais ligado a esse esporte rendimento, né?
ou esse esporte espetáculo, que eu diria que não é nem mais o esporte inglês, né? Já é um esporte globalizado, já é um esporte contemporâneo, né? E aqui o Brat vai falar dessa necessidade de colocar outros adjetivos aí no conceito de esporte, né? Num próximo capítulo, que vai falar sobre esporte e diversidade, ele vai tratar o esporte como uma prática de lazer também, a possibilidade de entender o esporte como uma prática de lazer. E aqui ele vai fazer uma investigação etnográfica, né, sobre vários critérios, daqueles critérios que a gente utilizou para caracterizar o esporte contemporâneo, né, o esporte moderno. Que o autor vai fazer? Ele vai investigar lugares públicos, né, que tem a prática de esporte. No caso, a pesquisa foi feita em Portugal, tudo bem? E ele vai vendo como esses grupos se organizavam. Então, isso é uma etnografia, né? Uma investigação etnográfica é quando ele vai para campo, vivencia aquilo, né? Participa daquilo, faz as suas anotações num diário de bordo, né? E depois que ele já coletou muitas informações, muitos dados da pesquisa, né, essa pesquisa passa por uma análise e ele vai entendendo aí categorias, ele vai entendendo aí, ele tem elementos para compreender melhor algumas coisas. No caso, a adoção das regras. Tudo bem? Tem uma citação legal que é dessa forma que, nos contextos estudados, os jogos aconteciam a partir de regras conhecidas e partilhadas por todos, inspiradas no esporte desenvolvido na sua versão oficial, sendo adaptações de regras e ainda que modifiquem substancialmente a maneira como aqueles esportes são praticados na sua versão institucionalizada, vistas de fora não eram muito distantes das práticas realizadas na sua constituição formal. Por outro lado, um olhar de dentro permitiu identificar vários pontos que diferenciavam os universos estudados entre si, mostrando também diferenças na sua relação com o esporte, como ele é praticado e difundido nas federações esportivas. Então, aqui, ó, sobre a adoção de regras, de uma maneira geral, ele viu que esses esportes feitos, né, por esses grupos lá em Portugal, né, grupos que fazem por lazer, eles, de uma forma geral, eles seguiam as regras, né, da versão oficial. Então, ó, aconteciam a partir de regras conhecidas e compartilhadas por todos, inspiradas no esporte desenvolvido na sua versão oficial. Então, ó, vistas de fora não eram muito distantes das práticas realizadas na sua constituição formal. Tudo bem? Por outro lado, ele viu que as pessoas já atribuíam aí algumas diferenças, né, em relação ao esporte, de como ele era praticado e como ele era difundido. No caso dos grupos, a adoção de estratégias para prolongar as jogadas tinha o objetivo de alcançar um nível de tensão que consideravam ótimo, vinculado ao interesse particular, o que pode ser explicado pelas ideias oferecidas por Elias e Dunning. Ao estudarem o lazer, a partir da teoria multidisciplinar das emoções. Para esses autores, mais do que ser uma prática que proporciona libertação de tensões, o esporte produz um tipo particular agradável de tensão e excitação. Então, aqui, pessoal, para prolongar as jogadas, né, existiam algumas adaptações para que essa sensação agradável de tensão e excitação fosse, né, ótima. Tudo bem? No esporte profissional, a gente sabe que não tem muito espaço para esse tipo de adaptação, né?
Um dos resultados que é o nome de um dos subtítulos um jogo é bom e tem interesse quando é duro, renhido e disputado, né? É português de Portugal, né? Renhido é aquele que demonstra raça, que é lutado, né? Disputado, competitivo, tudo bem? Nem todos desenvolviam, olha lá, nem todos os grupos, né? Aquele que o professor lá investigou, fez a etnografia, desenvolviam estratégias para manter as equipes equilibradas, mas todos buscavam um nível ótimo de tensão e excitação, dentro de uma tensão agradável que se alcançava quando o equilíbrio era alcançado. Então, nem todos faziam essas estratégias, mas o objetivo era manter esse nível ótimo de tensão e excitação. E esse nível ótimo de tensão e excitação só acontecia quando existia equilíbrio entre as equipes, né? Eles vão dizer que tem uma relação outra que não eram só de adversários, né? De pessoas jogando contra adversários, quase que inimigos. Eles tinham uma relação, uma condição entre os participantes que era de companheiros adversários, que também é diferente dessa perspectiva do esporte moderno, tudo bem? Sobre os resultados, né, em relação à competitividade e rendimento nos esportes, diferente de outros autores, o nosso pesquisador, né, Stinger, ele vai falar que em alguns dos lugares investigados havia um descompromisso com o resultado, e o que era valorizado era só o divertimento, né? Alguns autores vão falar, por exemplo, que se for só divertimento, é jogo e não é esporte, né? Um dos grupos que o professor investiga é sobre futebol na praia, né? Futebol de praia. Os entrevistados vão dizer que o objetivo ali era jogar, era ser feliz, era se divertir, e que eles não mediam nada, não mediam quem fazia mais gol, muitas vezes eles não contavam nem quem é que estava ganhando. Tudo bem? Sobre rendimento, sucesso, comparação e acesso. Contrariando as formulações teóricas generalizadoras de Rigaud, os grupos investigados mostraram-se predominantemente desvinculados do rendimento, da performance e da produtividade. Isso foi concluído tanto a partir da ausência de referências aos resultados esportivos nos depoimentos dos participantes, quanto pela presença de outros interesses declarados no seu lugar. Tudo bem? Essa diferença de sentido atribuído ao esporte é o que o autor vai defender como um esporte aberto para a diversidade. Tudo bem, pessoal? Tá difícil? Tá sossegado, professor. Vocês entenderam a pesquisa do professor, que é a pesquisa de doutorado? Eu entendi sim. Eu acho ela uma pesquisa muito boa. Ele faz ainda um paralelo com o grupo brasileiro de futebol, que é bem competitivo, comparado aos times que ele fez em Portugal, a pesquisa. Esqueci até o nome do time. Mas o time brasileiro de futebol, eles tinham até uma organização, tinha o MVP deles no final do ano, tinha a taça do campeonato deles, tudo. Então era bem diferente dos grupos de Portugal que ele fez. Isso. Quando ele cita lá Stiger, e se eu não me engano, 1999, que é essa pesquisa que você está se referindo, né, desse time aqui no Brasil, é uma outra pesquisa, né, é uma publicação de 1999, se eu não me engano, que ele fala desse time brasileiro. E aí, quando ele compara, ele fala, poxa, aqui em Portugal, esses times que eu pesquisei de lazer, eles atribuem um outro significado muito diferente daquele lá que eu encontrei em 99. É isso, né, Rafael? Sim, exatamente isso. Mesmo porque semana passada eu falei com o Rubens, né? O pessoal até pediu para entrar no grupo, que eu tenho um grupo de futebol que a gente simplesmente joga para se divertir. Uma vez ou outra o pessoal fala, eu marquei 5 gols ou 4 gols, mas
tanto faz, ou fica a gente tem um tempo estimulado de jogo, então não fica quem ganha, e muita gente não sabe jogar direito, então é só por divertir mesmo, a gente zoa muito no jogo, é bem diferente desses casos. Eu me identifiquei muito com essa pesquisa dele, porque eu entendi bem o que ele falou. Ah, beleza. Então você vai ter que ser, o seu grupo vai ter que ser bem aberto à diversidade para aceitar o Rubens jogando, viu? Ele é bem-vindo, porque eu também sou horrível. Tem um pessoal lá que é muito ruim. Nossa senhora, tem um pessoal muito ruim lá. Eu sou ruim, tem pessoa que é pior do que eu. E a gente dá muita risada. Quanto pior, melhor, que a gente ri muito. Ah, então o Rubens vai dar certo aí nesse time aí, viu? Beleza, pessoal, vocês conseguiram entender essa noção de diversidade, de abertura, de heterogeneidade. É importante dizer que isso é em relação aos sentidos atribuídos pelos praticantes, né? É importante lembrar também dessas diferentes dimensões do esporte, né? Aqui, nesse caso, nesse capítulo, o autor foi investigar e está tratando do esporte enquanto lazer, né? Para diferentes autores, seria o comunitário, seria o esporte lazer, né? Uma outra dimensão do esporte. Esse sim mais aberto, esse sim mais flexível, né? Que foge um pouco daquela lógica, né, do esporte moderno. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, todos se referiram ao rendimento esportivo do outro jogador, fizeram-no apenas após a minha insistência na temática, que é o professor pesquisador, né, etnógrafo, perguntando. Quando houve referência à ideia de performance, essa sempre foi colocada num plano inferior em relação aos outros atributos esperados pelos seus colegas. Então, a performance não era uma preocupação desses grupos. Além disso, em todos os grupos, nunca presenciei alguém ser excluído por não apresentar habilidades esportivas no mesmo nível dos demais. Olha lá. Tudo bem? Fácil, né? Tranquilo. Tem a ver com performance, com rendimento. Sobre as análises feitas, é difícil aceitar as formulações de Rigaud que, a partir de interpretações acerca do esporte de alta competição, alargam a sua análise e concluem que a busca do rendimento esportivo cada vez maior é uma categoria que acaba por ser característica central de todos os tipos de práticas relacionadas com o esporte. Da mesma forma, esses dados e interpretações são de difícil conciliação com as considerações de Bouet, quando defende que, sem intenção de performance, não se faz mais do que jogar ou de fazer exercício. Fica-se à margem do esporte e mesmo longe deles. Então, aqui ó, é importantíssimo essa parte. O autor veio fazendo aquele diálogo muito grande, né, com vários pesquisadores, inclusive com o Bouet, para depois, na pesquisa dele, né, se contrapor aos achados que a gente tinha até então. Né? Ele tá discordando tanto do Rigaud quanto do Bouet. Né? Ele está discordando. Então ele fala assim: ó, é difícil aceitar o que o Rigaud falou, né? Dizendo que o esporte de alta competição, que o esporte, não sei o que, de rendimento esportivo cada vez maior, é uma categoria que acaba por ser característica central em todos os tipos de práticas relacionadas. Né? Então ele fala assim, ó, peraí, não é bem assim. Da mesma forma, esses dados e interpretações são de difícil conciliação com as considerações de Bouet. Então, ó, ele também discorda do Bouet, que fala que sem intenção de performance não se faz mais do que jogar ou fazer exercício. Fica à margem do esporte, né? Então, é importante a gente dizer isso. Né? Eu estou destacando aqui que nesses dois quesitos aqui, o nosso autor, o Stiger, ele discorda do Rigaud e do Bouet. Tudo bem?
Se a análise permitiu diferenciar as práticas estudadas da forma como elas são praticadas no âmbito das federações esportivas, ela também possibilitou identificar diferentes formas de apropriação do esporte no interior do universo do lazer. Nesse sentido, categorias como competição, rendimento, divertimento, busca do resultado, seriedade, espontaneidade, o que está em jogo, entre outras, que em diversas publicações aparecem de forma incompatível uma com a outra, ou como dicotomias radicais, foram aqui tratadas não como elementos que tentam caracterizar e demarcar algo como pudesse ser chamado de esporte de lazer. Articuladas de diversas formas, o esforço foi para considerar essas ideias noções capazes de ajudar a desvelar aqueles universos particulares e oferecer elementos para uma compreensão da diversidade dessas práticas. Então, essa é a tese do autor, né? Que por meio de uma etnografia, né, é possível ver diferentes sentidos, né, as diferentes categorias dessa prática do esporte de lazer, que nem sempre são as mesmas do esporte de rendimento. Então, é possível entender a partir de uma diversidade dessa prática social, né, no contexto do lazer. Essa é a grande tese, a grande contribuição do livro, né, aqui no caso, ele ainda está falando da pesquisa de doutorado, mas do livro também, né, que vai cair no concurso. Não é difícil. Se alguém ainda não entendeu, me façam perguntas. Fiquem à vontade aí para participar. A gente está quase terminando, né? A gente está indo para o 5º capítulo, que é o desse esporte dentro da educação física. Todo mundo entendeu essa dicotomia existente entre homogeneização e diversidade, e em qual desses extremos, né, em qual desses polos o autor se localiza? Sim, Olá. professor, eu acho que não sei, para mim ele pareceu bem sucinto e bem direto quanto ao que ele acha certo e o que ele acha errado, né? Certo e errado, entre aspas. Boa. Quem mais? Alguém, se eu não me engano, tinha sido a Bruna que tinha falado, que tinha lido e estava com dificuldade. Tinha sido a Bruna? Bruna Zicari, será? Professor, Bruna Moreira. Ah, Bruna Moreira. Oi, Bruna. Isso, foi outra. Tá mais tranquilo agora, Bruna? Com certeza, eu acho que depois que você mostrou a divisão dos dois grupos, consegui identificar o que era o quê. Acho que a minha maior dificuldade estava em identificar o que era cada uma das coisas. E depois que dividiu, acho que ficou bem mais claro. Clareou tudo e eu consegui entender mais fácil o contexto do livro. Beleza. Ó, você entendeu, então, ruptura e continuidade, tem 2 grupos, né? E aí depois, homogeneidade e diversidade também tem 2 grupos. Sim. Ficou Tá. bem claro isso. O autor, ele vai entender em relação à continuidade e ruptura, ele vai entender que foi uma ruptura, né? Ele vai mostrar os outros autores, outros pensadores que escreveram sobre isso antes dele, mas ele vai se posicionar compreendendo que houve uma ruptura muito grande lá no contexto da Inglaterra, né? Em relação à homogeneidade e à diversidade, nenhum deles nega que o esporte moderno se deu numa perspectiva da homogeneidade, né?
Então a gente tem que jogar a mesma regra para jogar o mesmo esporte. A gente tem que usar os mesmos equipamentos, a gente tem que, inclusive, se comunicar com uma mesma língua, né? É muito comum a gente ver nos times de diversas equipes, o capitão é aquele cara que fala várias línguas, né? Ou pelo menos que ele fala a língua do juiz. Né? Já teve casos de time mudar o capitão porque determinado jogador sabia falar muito bem aquela língua, né, do juiz, sei lá, inglês, espanhol, enfim. Isso era mais comum antes, né? Agora vários deles falam várias línguas. Mas era muito comum. Então, sem dúvida nenhuma, ninguém nega, é um consenso de que o esporte ele opera pela essa via da homogeneização. A questão é, em todos os sentidos, né? Em todos os contextos? Não, em todos os contextos não. É possível observar que as pessoas resistem, que as pessoas ressignificam, né? Ou seja, atribuem outros significados para a prática de esporte, sobretudo em outros contextos, né? No contexto comunitário, no contexto educacional, que é o que a gente vai ver agora, no contexto de uma, né, que eles vão chamar de esporte e participação, né, entre amigos, enfim, quanto em outros lugares que não os campeonatos, que não o esporte de rendimento, é absolutamente normal e é absolutamente comum que as pessoas modifiquem essas lógicas. Tudo bem? Essa é a grande questão do autor aí. Vocês estão vendo esse slide aqui, esporte, diversidade, conteúdo da educação física? Sim. Aqui ele vai fazer uma breve um resuminho, né? Ó, na produção acadêmica do esporte, da educação física, mesmo sem que tenham necessariamente utilizados os pensamentos de todos os autores referendados, né, referidos na discussão sociológica desse capítulo, o que tem prevalecido é uma visão homogênea e homogeneizadora dessa prática social. Isso se expressa em vários trabalhos publicados na década de 80, quando vinculados ao processo de abertura política que ocorria no Brasil na época. Surgiram várias análises críticas sobre o esporte, sustentadas em referências das ciências sociais que eram inseridas nas discussões da área. Aqui o que ele está querendo dizer? É um lance muito legal. E olha como as coisas vão se encaixando. Lembra quando a gente falou na década de 80, com o final da ditadura militar, essa abertura democrática com a Constituição Federal, LDB, LDB já em 90, né? Mas nesse período, o surgimento das teorias críticas no âmbito da educação física escolar, a crítico-superadora e a crítico-emancipatória, né? A gente já estudou, a gente já falou bastante sobre isso. Essas perspectivas críticas e outras que vieram da sociologia, que vieram da antropologia, tinham um olhar muito negativo para o esporte. Tinham um olhar de que ele, sim, homogeneizava as sociedades, a vida social, em torno de uma visão capitalista, né? Então, tinha uma crítica muito forte em relação ao esporte. No âmbito da educação física, tem até hoje, inclusive, mas em 80, quando a gente começa a pensar uma educação física crítica, o esporte ele vira um grande inimigo aí, né? O livro do Kans, é Kans? Acho que é. Que a gente vai ler, que vai ter aula ainda, ele é ele é bem crítico quanto ao esporte. Ele fala do esporte na escola, mas ele é bem crítico quanto ao esporte espetáculo e de rendimento. Ele tem umas Sim, críticas incisivas. sim. E aqui nesse livro ele cita, né? Eu vou mostrar para vocês.
O Walter Bratt, é um dos autores lá daquele livro Metodologia do Ensino da Educação Física, que a gente vai chamar de Crítica Superadora. E ele é autor de um outro livro que se chama A Criança que Pratica Esporte Respeita as Regras do Jogo, 3 pontinhos, capitalista, né? Junto com o Cavalcante, que é um outro autor, não tão conhecido, mas o que eles vão fazer? Eles vão dizer que é preciso pensar uma nova forma de abordar o esporte, porque o esporte, de uma maneira geral, o esporte moderno, ele é muito capitalista e ele transmite valores que não são tão interessantes, que não são tão legais, né, no âmbito da escola. O Bratt, naquela ocasião, né, é um grande crítico desse esporte que a gente está falando, tudo bem? Desse esporte moderno. O Eleanor, não é Eleonor, né? Eu chamava de Eleanor, é Eleanor Kunz, vai falar, né? Aqui o Stinger vai citar o Eleanor Kunz também, né? E o livro que vai cair no concurso, né? Então ele também faz uma análise e destaca o que denomina princípios ou regras básicas dessa atividade. A sobrepujança e as comparações objetivas, assim como suas consequências imediatas, os processos de selecionamento, de especialização e de instrumentalização. Com base nessa perspectiva, e apesar do objetivo da obra, enfatiza o autor que considera uma tendência em qualquer situação em que o esporte é praticado independentemente dos motivos que levam a esta prática, seja pelo lazer, rendimento ou enquanto atividade, educação física, a normalização e a padronização dessas práticas, o que impede a realização de outras possibilidades de movimento, assim como reprime uma participação mais subjetiva dos indivíduos nas práticas do esporte. Então, esse autor aqui, o Stinger, ele vai, na ocasião desse livro, pessoal, com gesto de pesquisa muito corajoso, porque o Kunz já era uma grande referência da área, o Walter Bracht já era uma grande referência da área, e ele vem mostrando que, assim, acho que a visão que vocês tinham do esporte é uma visão muito pessimista. Ele vai, inclusive, chamar ele vai usar esse termo no livro, né? Uma visão muito pessimista do esporte, né? Que não é em qualquer situação, tal como o Kunz está falando aqui, que o esporte é praticado independente dos motivos que levam a essa prática, seja pelo lazer, rendimento, a normalização e a padronização. Tudo bem? Então ele está colocando aqui, vamos lá, de novo. Bratt, Kunz tendem nessas obras, tá? Eles já não pensam mais assim, né? Pelo menos já ponderam várias coisas. Mas nessas obras, o Bratt e o Kunz, eles tendem a ter uma visão homogeneizadora do esporte, né? Olha aqui a tese do autor, né, em relação a isso. Identifica um pensamento ambíguo sobre o esporte e sobre as suas possibilidades educacionais no contexto escolar. Ora, o esporte de rendimento é visto como uma enorme força de hegemonia cultural. Ora, ele é visto como passível de ser transformado, tanto no contexto do lazer como no da escola. Grande parte da comunidade da educação física brasileira parecia apontar preponderantemente para uma visão homogênea sobre o esporte. Outros autores preocupavam-se em analisar criticamente o esporte oficial e identificar suas contradições, mas não conseguiam ir além da denúncia. Mesmo criticando vários aspectos do esporte hegemonicamente difundido na sociedade, esses profissionais demonstravam dificuldades em admitir a possibilidade de lhes ser dado um tratamento pedagógico no contexto escolar. É importante dizer, pessoal, e aqui no livro ele vai citar para a gente que algumas propostas de educação física críticas, como posso dizer, com viés bem
do materialismo histórico dialético, né? Bem no sentido. Comunista é um termo errado de usar, mas nessa perspectiva do materialismo histórico dialético, o esporte também era visto como algo negativo, né? Em alguns momentos, em algumas propostas, por alguns autores, ele pensou até em ser banido da educação física escolar, né? Esse tratamento do esporte moderno. O autor cita isso no texto, no livro. Tem uma passagem. Eu achei que eu tinha destacado aqui, mas eu não destaquei. E aí, o que ele vai defender? Ele vai falar assim, ó, calma, vocês estão tendo um olhar muito pessimista, é possível pensar o esporte numa outra perspectiva, né, mais aberto para diversidade, com uma diversidade de sentidos, e isso dentro da escola é importante, que aí você coloca as crianças como produtoras de cultura, né? O que nas outras perspectivas críticas, né, ele diz que ficavam só na ideia da denúncia. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Então vamos lá, ó. A gente encerrou o livro, a gente terminou o livro, né? As conclusões que tem no livro eu não coloquei aqui porque são todas coisas que a gente já tratou, que já estão aqui no slide. Acho que se você entendeu esse lance da abertura para a diversidade, você entende mais ou menos a proposta dele para trazer o esporte escolar. É importante lembrar dessas dimensões do esporte, né, do esporte de rendimento, do esporte educacional, do esporte comunitário. São diferentes os autores que vão tratar dessa dimensão do esporte, dessas diferentes dimensões do esporte. E o nosso autor, o Stiger, ele não se posiciona, ele não cria outras categorias, tudo bem? Ele não cria outras categorias. De modo geral, a gente pode usar as que já existem, né? Esporte de rendimento, a do Tubino mesmo é uma que ele cita bastante, esporte educação, que é aquele feito na escola. Esporte participação, que é aquele feito num contexto mais geral, que talvez foi o que ele investigou lá em Portugal. E o esporte de rendimento, que é esse que a gente vê surgir lá na Inglaterra e que é esse que a gente vê na televisão também, tá bom? Até porque o Damo, que é outra citação dele, não fala especificamente de esporte, fala de futebol, tá bom? Mas é a mesma coisa. O que ele vai chamar de futebol comunitário seria o que o Tubino vai falar de esporte participação. A gente tem que entender, então, ó, essas diferentes dimensões dadas ao esporte e de que, então, no lazer, isso é bastante amplo, é bastante heterogêneo, as pessoas atribuem diferentes significados que muitas vezes fogem daquela lógica do esporte moderno, né? Ele vai falar isso em relação ao desempenho, por exemplo, né? E de que a possibilidade de fazer o esporte na escola como conteúdo da educação física é justamente porque ele diferente do que fala o Bratt, né? Diferente do que fala o Eleanor Kunz e diferente do que falam outros teóricos críticos, né? Apesar do esporte sim ter essa relação com o sistema capitalista, produzir aí subjetividades, né? A gente pode dizer assim, que são individualizantes, da competição, da burocracia,
dessa lógica meritocrática. Apesar disso, há um grande espaço, há um grande potencial para se pensar o esporte como criação, como esporte de uma maneira heterogênea, aberto. O que é legal nesse livro, professor, pelo menos o que eu mais gostei, eu gostei muito de ler ele, foi um livro que eu gostei bastante de ler, e ele vem, na minha perspectiva, ele faz com que o professor ele traga uma outra característica, uma outra faceta do esporte, né? Porque até agora o professor só sabia dar a aula do esporte como algo somente competitivo, o melhor ganha, o melhor joga, e sem espaço para aquele que não sabe, e aquele que não sabe tem que aprender para jogar, senão ele não joga. Eu acho interessante isso, que ele mostra uma outra faceta, sem tirar o mérito de que o jogo também é competitivo e que ele tem essa coisa homogênea e que ela tem que ser falada também, mas que tem que deve ser mostrada de outro jeito. Eu pensei muito, tem uma série no Netflix, já que a gente está falando muito de série, que The Last Dance, eu acho que é o nome, que conta a última temporada do Michael Jordan no Bulls. E ele conta sobre essa temporada e vai voltando no tempo, né, das coisas. E aí ele conta de quando o Magic Johnson vai contando do Michael Jordan, o quanto ele é competitivo, que num jogo treino eles estavam jogando de boa e o Magic Johnson zoou ele, né? Ah, Jordan, você vai ficar para trás? E que ele fala que ele nunca devia ter falado aquilo, porque ativou a competitividade do Michael Jordan, que ele destruiu o time do Magic Johnson, que ele foi atrás, marcou todos os pontos e era só um jogo treino. Para ele não tinha treino, era jogo, ele tinha que ganhar. Boa. Eu não assisti essa que você falou, essa série aí eu não assisti. É muito boa, professor. Olha, se vocês prestaram atenção hoje direitinho, acessarem esses slides aqui, assistirem, né, quem puder, né, é claro, o English Game e o primeiro lá episódio dos esportes dos esportes do mundo, né? A relação que a gente consegue estabelecer é uma relação muito legal, muito boa, né? E aí, de novo, o que eu e o Rubens, a gente acredita é de que essas relações são muito mais importantes do que a decoreba, né? Entender essa lógica é muito mais importante do que decorar. Por exemplo, entender o que foi feito com as práticas corporais no período medieval relaciona tanto esse livro aqui quanto o livro da Kishimoto, né, de que, poxa, a brincadeira era mal vista e o esporte também era mal visto, né? Se a gente entender, olha que louco, né? As relações. A igreja não gostava do esporte, não gostava da brincadeira, porque eram práticas pagãs, eram práticas que afastavam as pessoas da prática religiosa. E as teorias críticas, as primeiras teorias críticas, né, não todas, tanto que depois a União Soviética, Cuba e vários, própria China, vários países que vão se relacionar com o comunismo, depois eles também vão querer mostrar o seu desenvolvimento, a sua superioridade no cenário esportivo, né? Mas num primeiro momento, uma recusa dos teóricos críticos em relação ao esporte, de uma forma muito semelhante com o que os religiosos também tinham. Porque, poxa, se você ficar fazendo muito esporte, você se aliena, você não entende as relações de classe, você não entende as relações de opressão. Você está fazendo uma prática que é uma prática burguesa. Então, você está sendo condizente com a ideologia capitalista. Tudo bem? Poxa, então eu acho que a gente vai sobrepondo esses nossos conhecimentos, né? Tudo isso que a gente vai aprendendo, e as coisas vão fazendo muito sentido para a gente, muito sentido.
a ponto de uma hora lá a gente pegar na prova e não precisar de decorar, mas entender isso, né? Entender esses elementos. Claro, algumas coisas são decoreba mesmo, outras a gente não dá conta de decorar, a gente vai ter que compreender mesmo e estabelecendo essas relações. Agora que eu tô vendo, a Bia Cortez está em 2, ela tá com 2, isso é vontade de passar no concurso, Bia? Eu quero passar em 2 cargos. Ah, entendi. Então você está aqui assistindo um de diretora, outro de pedagoga, é isso? Isso, cada um de um jeito. Entendi. Não, é que eu Pessoal, tive que ligar o computador, acho que ele não saiu, mas eu tô no celular agora. pessoal, alguma dúvida? Fiquei feliz que a Bruna falou que agora melhorou, que ela entendeu um pouco melhor. Algumas vezes a dúvida vai vir só depois, né? A gente vai lá estar tomando uma cerveja, um café, vai estar lá conversando com alguém. Fala, puxa, será que aquilo que o professor falou tem relação com isso? Então eu estou disponível lá, vocês têm, eu estou no grupo lá do cursinho, e se surgir alguma dúvida, alguma questão que vocês não apresentarem agora, é só me perguntar. A gente deu conta do livro todo já, assisti um pouquinho lá do Cautio Fiorentino, né? Dá para pensar um montão de coisa a partir do vídeo lá do Cautio Fiorentino, né? Tem no livro do Stinger tem também ele falando que nesse processo de esportivização, diferentes times de futebol queriam estabelecer diferentes regras. Por exemplo, um time lá queria proibir dar canelada no outro, né? Dar canelada no adversário. E o outro time não queria proibir porque ele falou que se proibisse o jogo ia ficar muito afeminado, né? Então, de novo, nesse processo de esportivização, as regras vão sendo construídas, vão sendo estabelecidas. O que tinha num primeiro momento eram regras combinadas na hora. Esse Cautio Fiorentino que a gente assistiu, ele já passou por muitas coisas de esportivização, por exemplo, o número de jogadores, por exemplo, a cor dos uniformes, vermelho e azul, por exemplo, o tempo, né? Ali tem juiz. Então já passou por um processo de esportivização, ainda que ele não tenha perdido a violência, né? Se você comparar com o rugby, nossa, é como se o rugby tivesse lá numa ponta da esportivização, né? Do esporte moderno inglês, assim, finalizado. Olha, isso aqui é o melhor que a gente tem para entregar para vocês como esporte moderno, né? Que aí é o cavalheiro, que é a violência controlada, né? Violência simbólica, inclusive, deixa de ser uma violência física e vira uma violência simbólica. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Tudo certo, podemos sim. Sim, professor, muito obrigada pela explicação. Acho que foi muito válida a manhã de hoje. Para mim, foi a mais proveitosa até agora, porque era o livro que eu estava com mais dificuldade assim e o que mais esclareceu. Ô, Bruna, que bom. Lembrando, não é um livro difícil, né? Não é um livro muito difícil, não. Sempre que vocês forem, talvez em algum momento vocês forem fazer uma revisão das obras, né? Coloca lá o título do livro, né? O título da obra, coloca o nome do autor, o campo teórico que ele se utiliza, né? Por exemplo, essa obra é uma obra de sociologia do esporte, tá? É uma obra de sociologia do esporte. Coloca os autores que ele utiliza para construir os argumentos dele, né? Então, a gente falou hoje de Eric Hobsbawm, que é um historiador, a gente falou do Norbert Elias, a gente falou do Boué, a gente falou de educação física escolar, a gente falou
do Bratt, a gente falou do Eleanor Kunz, o Mandel, aquele Gutmann, tudo bem? Então coloca, tem nos slides que eu vou mandar para vocês, tem direitinho o que cada autor defende, né? E esse diálogo que o nosso autor, que é o que a gente mais precisa saber, o diálogo que ele vai fazendo, né? Às vezes ele concorda, às vezes ele discorda, às vezes ele se apoia e modifica um pouco. Tudo bem? O livro da Kishimoto faz a mesma coisa, né? Mas lá é uma mistureba muito maior, né? É uma mistureba muito maior. Vai até a psicanálise lá, e lá os últimos capítulos lá do livro da Kishimoto, eles vão colocando, né? Mas, bom, eu acho que demos conta. Tudo bem? Certinho. Então, beleza. Vou encerrar por aqui. Se alguém, a Bruna, queria perguntar alguma coisa, eu interrompi? Não, era só para agradecer mesmo. Fechado, pessoal. Bom, se cuidem aí. E tô vendo que o Sorocaba aí tá com um monte de caso de Covid. Vocês se cuidem e vamos passar. Bora. Obrigada, Valeu, Pedro. professor. Boa semana. Beleza, Pedro, obrigado. Valeu, bom final de semana. Para você também. E nos vemos, acho que daqui 15 dias, mas em breve vocês não tiveram nenhuma aula com o Cleiton ainda, né? Não. Então, o Cleiton está de volta, hein? Em breve vocês terão uma aula com um baita professor, hein? Então, tchau, tchau, pessoal. Vou terminar aqui, vou encerrar. Valeu, professor. Até mais. Falou!